Primeiramente, bom dia a todo mundo que está aqui na live, todo mundo que vai ver essa mensagem depois. E vamos começar com uma oração, né, gente? Começar legal. Vou começar a orar aqui. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Senhor, estamos aqui, Senhor, mais um estudo, Senhor, que o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, estamos aqui, Senhor, para aprender mais sobre o Senhor, Pai, e mais o conhecimento sobre a sua palavra, Pai, que sobre esse momento, Senhor, que o Senhor ilumine nossas mentes, Senhor, que os seus sonhos, Senhor, nossos corações, Pai, para entendermos, Senhor, a tua palavra, Senhor, de maneira completa, Senhor, e que colocamos, Senhor, essa palavra em prática, Senhor, que cada vez mais, Senhor, que temos mais avidez, Senhor, de conhecer a tua palavra, Senhor, e descobrir mais, Senhor, sobre o Senhor, Pai. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje está em Filipenses 3, do versículo 12 ao 16. A minha versão tá na versão ARA, tá? Então, se tiver alguma diferença, já tá falado. Filipenses 3, versículo 12. A soberana vocação. Não que eu tenha já recebido, eu tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensares de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa é a palavra de hoje. E o tema de hoje é Em Busca da Perfeição. E a gente vai adentrar esses versículos aqui, vou explicar tudo certinho. Ok. Primeiro, o contexto, né? Importante. Filipenses, a carta dos apóstolos Paulo para a igreja de Filipos. E sobre esse versículo que eu acabei de ler, tem meio que um tema ainda por trás dele, que Paulo estava explicando sobre os falsos profetas que estavam na igreja de Filipos. Se vocês forem um pouquinho lá em cima, no capítulo, no versículo 2, Paulo está avisando a igreja de Filipos sobre os falsos mestres, que eram os judeus que estavam lá na igreja de Corinto, que estavam falando sobre que estava falando sobre circuncisão, sobre rituais judeus, que sem fazer aqueles rituais judeus, seguir a lei judaica, eles não iriam alcançar, eles não seriam cristãos verdadeiros. Essa é o resumo. E Paulo está rebatendo isso, falando que eles são falsos mestres, que o que eles falam são a falsa circuncisão, e que a verdadeira circuncisão seria só você ter fé em Jesus Cristo, que você seria o verdadeiro cristão. E também sobre Paulo também dá um contraste sobre a palavra que ele está pregando agora e sobre o que os judeus estavam falando. Basicamente, a divisão era que os judaizantes falavam que a fé era justificada pelas obras, ou seja, se seguisse a lei, fizesse todos os rituais daquela época dos judeus, você ia ser salvo, você ia ser perfeito, você ia ser santo. Mas Paulo, eu já falei, mas Paulo também rebatia isso, falando que somente pela fé, somente pela graça de Jesus, pela graça de Deus, quer dizer, você seria salvo por meio da fé em Jesus Cristo. E no finalzinho do versículo 10 aqui, antes de a gente ir para a palavra que eu li, ele fala da seguinte maneira: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, confirmando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E que Paulo está falando aqui é basicamente o anseio que ele tem de conhecer Jesus mais e mais e é, ter a ressurreição dentre os mortos, ou seja, alcançar o corpo glorificado de Deus, alcançar a segunda vinda de Jesus, aí a gente vai ser arrebatado, nosso corpo vai ser glorificado. E Paulo está almejando isso, o anseio dele é isso. Tá. O que isso tem a ver com o que eu li no versículo 12? É que para Paulo podia ter uma interpretação meio errada do que ele falou nesse finalzinho do versículo 10. Que, tipo, eles poderiam pensar assim, tá, Paulo então está desejando que ele
ele vai ressurgir dos mortos que nem Jesus. Então, pô, ele é que nem Jesus, ele é santo, ele é perfeito, ele, ele é superior a nós. Esse é um pensamento que poderiam ter sobre o que Paulo falou. E para não ter essa interpretação meio equivocada deles, Paulo vai falar agora sobre que ele não alcançou essa perfeição, sobre que ele ainda está tentando alcançar, ele está seguindo para o alvo. Diante desse contexto, eu vou começar agora a falar sobre o texto em si. Vou começar pelo versículo 2. Não que eu tenha já recebido, já tinha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Jesus Cristo. Antes de começar a falar sobre o versículo, vai ter dois grandes pontos desse estudo de hoje. Que o primeiro ponto está no versículo 12 e 14, que Paulo vai falar duas vezes sobre como ele não alcançou o estado de perfeição, o estado de santidade, ou seja, ele fala que ele não é perfeito. E o versículo 14 ao 16, ele dá três exortações, três advertências para a igreja de Filipos. Então, a gente vai falar sobre esse primeiro ponto, depois sobre o segundo. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. A primeira parte do versículo 12, quando ele fala que eu não tenho já recebido ou já tenho obtido a perfeição, ele está falando justamente da ressurreição dos mortos que ele falou antes no versículo anterior, que ele não tinha alcançado esse estado de perfeição, que ele não era esse ser iluminado que eles poderiam interpretar do que Paulo falou antes. Então, ele já fala que, tipo, gente, eu não sou perfeito, e Paulo tinha consciência de que, tipo, ele ia cometer pecados, ele ia cometer coisas que poderiam estar em discordância com a palavra de Deus, por exemplo. Basicamente é isso, em resumo. A segunda parte do versículo 12. Mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Jesus Cristo. Aqui tem um jogo de palavras no grego, que não foi traduzido em português. Basicamente, ele fala três vezes a palavra obtivo. Então, seria mais ou menos assim. Mas prossigo para obter aquilo que foi obtido por Jesus Cristo. Basicamente isso. É meio estranho, realmente. Mas o que ele quer falar? Que Deus, Jesus obteve ele quando ele estava lá no caminho de Damasco, que veio a luz e tal, que Deus falou para ele, tipo, por que você me persegue e tal, tudo isso. Paulo, naquele momento, foi obtido por Deus. Ele virou um cristão verdadeiro. E agora ele está nesse caminho, ele está perseguindo aquilo que foi conquistado por Cristo Jesus, ou seja, a perfeição, a santidade. Então, o que Paulo está falando aqui, que porque Deus obteve ele também vai obter aquilo que Jesus Cristo obteve. Ou seja, ele está seguindo o alvo para a perfeição, está seguindo o alvo para a santidade. Então, basicamente é isso. O versículo 12. O versículo 13, ele vai falar mais ou, mais ou menos o que ele falou no versículo 2, de novo, falando que ele não alcançou essa santidade, essa perfeição, mas com outras palavras. Então, eu vou começar a ler aqui o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Aqui novamente, na primeira parte, ó, ele fala, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, novamente ele está falando que não alcançou a perfeição, não ainda está longe daquilo que ele quer alcançar, que é a perfeição. Mas ele poderia falar assim, então, já que eu não alcancei essa perfeição, não alcancei esse estágio, esse período de santidade, eu poderia só simplesmente desistir, ou sei lá, fazer outras coisas e tal.
Mas ele fala, no segunda parte, que ele faz uma coisa, ou seja, o foco dele. Qual é o foco, qual é o foco principal? Né? Uma coisa que ele faz. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para que diante de mim estão. Aqui, nesse esquecendo-me das coisas, e não falo no sentido de esquecer o passado completamente, tipo, não. Aquilo que tudo eu fiz, eu vou só esquecer e vou seguir o caminho. Mas no sentido de, ok, isso aconteceu e eu vou me lembrar disso. E eu não quero que aquelas coisas que eu fiz aconteçam de novo e eu vou prosseguir. Então, imagina Paulo falando isso, esquecendo das coisas que ficaram para trás. O Paulo perseguiu cristãos, ele era um fariseu, ávido da lei. Tipo assim, ele matou cristãos, perseguiu. Então, para Paulo é difícil você falar que tipo, ele foi um cara que não teve um passado muito legal, né? O passado condenava ele. E muito de nós a gente acha que tem um passado assim, coisas que a gente fez do passado que a gente remói, a gente sente culpa e a gente não persevera para ter uma santidade, certo? Esse caminho que a gente vai, nossa caminhada com Deus, a gente toda vez tropeça ou comete alguma coisa que sente aquele negócio de tipo, pô, Deus, eu não consigo, e às vezes estagna, às vezes para. Só que Paulo está falando justamente ao contrário, que mesmo que você faça essas coisas, mesmo que você já tenha feito essas coisas que você se culpa, você tem que prosseguir, você tem que ir adiante. Beleza. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala para prosseguir, ele fala que existe um prêmio. Então, todas as cartas de Paulo ele faz uma comparação com isso, sobre um prêmio, sobre alcançar um alvo, que é justamente uma comparação de naquele tempo, sobre o Império Romano, onde existiam os Jogos Olímpicos e tal, que você tinha corrida, tira o alvo, essas coisas assim. Então ele está fazendo uma comparação de essa caminhada com Deus com esses esportes. Então, um corredor, quando ele vai começar a corrida dele, tem um objetivo, que é alcançar a linha de chegada. O cara que faz tiro ao alvo também tem o objetivo de acertar o alvo perfeitamente no meio. Então, Paulo está fazendo uma comparação aqui de novo sobre acertar o alvo, chegar na linha de chegada com alcançar a santidade em Cristo Jesus. E qual é esse prêmio? Qual é qual é o final disso? Ele fala, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa soberana vocação, o que significa isso? Deus nos predestinou, nos elegeu desde a fundação do mundo para termos uma vocação, para termos um objetivo, um propósito. E qual é esse propósito? Para glorificar a Deus também, mas sermos santos, sermos perfeitos aqui nessa terra. Essa é a soberana vocação de Deus. Versículo 15, agora eu vou para o segundo ponto que eu falei antes, que são as três exortações que Paulo vai fazer sobre a igreja de Corinto. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto vos esclarecerá. Se a gente for pegar um pouquinho, ter um pouquinho mais de atenção sobre esse primeiro início, esse comecinho do versículo 15, vai perceber que talvez Paulo esteja em uma contradição, pois, como eu expliquei no versículo 12 e no 13, que ele fala que ele não alcançou a perfeição, ele ainda está avançando, prosseguindo para alcançar essa perfeição, essa santidade. E no versículo 15, ele começa com todos, pois que somos perfeitos. Ele está se colocando nisso. Então não faz muito sentido ele falar isso. Então, uma explicação para a gente entender esse versículo é que Paulo está sendo irônico. Então,
todos, pois que somos perfeitos, ele está ironizando, tenhamos esse sentimento. Quando ele fala tenhamos esse sentimento, ele está falando sobre o que ele falou antes, sobre que para você ser perfeito, você tem que reconhecer que você não é perfeito, você vai cometer falhas, vai cometer pecados, e justamente por isso, com essa mentalidade, que você é um ser perfeito aqui nessa terra, porque nessa terra você nunca vai ser perfeito. O único ser perfeito que nunca pecou, fez tudo certo, foi Jesus Cristo. Então, que estávamos condenados em pecados, nós ainda somos afetados pelo pecado, a gente não vai conseguir a perfeição que Jesus Cristo veio e fez e deu exemplo para nós. A gente não vai conseguir. Mas é justamente tentar, perseverar em ser a imagem de Cristo Jesus, que a gente vai sim conseguir chegar nesse estado de perfeição. E quando tiver a ressurreição dos mortos, que estivermos com o corpo glorificado lá no fim dos tempos, aí sim a gente vai ser um ser perfeito completamente. Então, a primeira exortação é meio que eu meio que já falei, mas são para aqueles cristãos da igreja de Coríntios que achavam que eram perfeitos. Então, tipo, imagina cristãos judaizantes que estavam lá e falavam que por causa que eu faço isso, que eu sigo determinada lei, que eu faço determinados rituais, eu sou um ser perfeito, eu sou um fariseu. E Paulo fala justamente que tem um sentimento que nele sente, ou seja, que ele não é perfeito, que ele está em pecado. Então, você ser perfeito é você reconhecer que você não é perfeito. A segunda exortação, ele fala das pessoas que podem pensar diferente de Paulo. Então, a segunda parte do versículo 15. E se, porventura, pensai de outro modo, também isto vos Deus esclarecerá. Ou seja, o Paulo está falando aqui que talvez, por mais que ele tenha explicado duas vezes no versículo 12 e 13 sobre que a gente não consegue alcançar esse estado de perfeição que Jesus Cristo veio e deu exemplo, a gente não consegue, algumas pessoas vão discordar de Paulo por causa disso. Ah, não, a gente consegue sim. Tipo, naquele tempo, também, além de ter os judeus falando que a fé em obras fazia a pessoa conseguir esse estágio de perfeição, existia pessoas que concordavam com Paulo que a fé e a santidade, a perfeição poderiam ser conquistados com a fé em Cristo Jesus e que Deus iria dar graça sobre nós. Só que você falando isso, você tendo nesse estado de, ok, eu tenho fé em Cristo Jesus, meio que automaticamente você seria santo, você seria perfeito. Ou seja, é aquela conversa de tipo, tá, eu aceitei Jesus, eu tenho fé em Jesus Cristo, então eu estou salvo, então posso fazer qualquer coisa que não vai acontecer nada. É essa história. E justamente não é isso também. É você perseverar. Então, então essa segunda exaltação é mais para aquelas pessoas que quando, sei lá, um pastor, um líder, até eu tô nessa posição agora de eu falo algo e a pessoa discorda de mim, acha que está errado. Então, por mais que assim, eu posso estar errado, com certeza eu posso estar errado falando essas coisas que eu estou falando agora, mas eu sei que eu estou falando de acordo com a palavra, eu sei que eu estou falando essas coisas aqui seguindo o que está na Bíblia. Então, se a pessoa vier e falar, pô, tá errado, só que eu estou seguindo a coisa que está de acordo com a palavra, a pessoa só tá, sabe, só tá, como é que eu posso falar? Só tá teimando, né? Tem teimosia. E com isso, o Paulo fala que Deus vai esclarecer essas pessoas através do Espírito Santo. Então, é ter paciência. Então, tipo,
que a gente está fazendo aqui, que a gente está ensinando, Lucas, a Raíssa e eu, ou algumas pessoas que vão vir também, não sei, que vai ter pessoas que não vão entender de primeira, não vão entender de segunda, nem de terceira, nem de quarta, vai entender nunca, talvez. Mas é questão de você falar, ter paciência, discutir sobre isso, conversar, porque a gente pode falar a palavra, só que a gente não sabe quem é a pessoa, a gente não sabe a vida que ela passa, não sabe quanto tempo ela está nessa caminhada de vida cristã. Ela pode estar recém-convertida, a gente não sabe. E a gente tenta explicar algo para a pessoa que para nós é óbvio, que a gente já tem uma percepção bem avançada sobre isso, mas para a pessoa ela não consegue entender. Então, para a gente que ouve e replica a mensagem, que, que faz o evangelho para as pessoas agora, né? A gente tem que ter essa coisa na nossa mente de, às vezes, a pessoa não vai entender o que a gente vai falar, porque o Espírito Santo não chegou nela. Umas pessoas podem vir e pegar de primeira, pô, pegou. As outras pessoas vão demorar. Versículo 16. Para as pessoas que são recém-convertidas, umas pessoas novas na igreja. Ele vai falar sobre essa é a terceira exaltação. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, é basicamente você ser humilde. A gente, tipo, por exemplo, eu nasci em lar cristão. Então, eu já eu já tenho uma noção de que, tipo, eu tenho um conhecimento bom, assim, da palavra, eu tenho uma maturidade cristã até que decente. Então, eu tenho que agir como tal. Então, se eu tenho todo esse tempo de igreja, todo esse tempo de caminhada com Deus, eu tenho que agir com isso. Então, eu tenho que ter esse caráter cristão de ser, ler a palavra, orar, enfim, ser o exemplo. Ou, tipo, vai ter pessoas também que, sei lá, vão ter 40 anos de igreja, mais tempo do que eu de vida, e não vai conseguir ter essa maturidade cristã que eu tenho hoje, ou, sei lá, não ser tão ávido em ler a palavra, não querer conhecer tanto a Deus e tal, enfim. E também pessoas que vão ter menos tempo que eu, tipo, ser convertido. Então, então, tipo, a gente tem que ter a vontade de conhecer a Deus, de ler a Bíblia, de ler a palavra, mas assim, é a famosa frase, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Então, é mais sobre isso. Você agir conforme a sua caminhada de fé. Basicamente é isso. Então, espero que vocês tenham entendido. E eu vou orar aqui para a gente terminar, a gente abrir a sessão de comentários e coisas que você tem para falar. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que, Pai, que por mais, Senhor, por todas as dificuldades, Senhor, por mais que as coisas que têm acontecido, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor coloque uma certeza no nosso coração, Senhor, Pai, que nós devemos perseverar, Pai, em ser santos, Senhor, como o Senhor foi santo aqui nessa terra, Pai, que o coloque nas nossas mentes, Pai, que o Senhor perdoou os nossos pecados, Senhor, na cruz, Pai, que nenhuma culpa, Senhor, nenhum temor, Senhor, está entre nós, está conosco, Pai, que poderemos, Senhor, prosseguir, Senhor, nesse caminho, Senhor, perseguir o alvo, Senhor, que é a perfeição, Pai, que por, não importa o nível de conhecimento, Senhor, não importa o nível de tempo que está numa igreja, Senhor, que perseguimos, Senhor, com avidez, Pai, que
Lemos a palavra, Senhor Pai, com avidez, Senhor, com todo o temor do nosso coração, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo. Em nome de Jesus, amém.